Tenho alguns pensamentos habituais que são persistentes. Sim, chamamos esses pensamentos de crenças. É sobre não ter dinheiro. São todos pensamentos que você teve por tempo suficiente para que eles ganhassem força, e quando você tem esses pensamentos, você pode senti-los, não é? Sim, eu posso. E o que eu sinto não é bom. Então não faça mais isso. Eu gostaria de ouvir algumas palavras sobre como me livrar desses pensamentos ou usá-los em favor do meu alinhamento. Bom, eles já serviram para alguma coisa, porque todas as vezes que você tem um pensamento desses, você acaba pedindo por algo melhor. E a fonte de energia responde a esse pedido. E assim você se expande. Portanto, sua prosperidade cresce a cada dia. Mas você está descrevendo agora, através das emoções que você demonstra, uma disparidade entre a prosperidade pela qual você pede e o seu pensamento habitual, que nada mais é do que uma crença. Crenças são pensamentos que você tem com frequência, então eis o que acontece. Quanto mais próspero você se torna vibracionalmente, e quanto mais o seu pensamento habitual contradiz essa prosperidade, mais incomodado você se sente. Um dia Esther nos disse: Abraham, se você parasse de expandir com cada pensamento que eu tenho sobre algum desejo, eu não sentiria tantas emoções negativas. E ela tinha razão, porque as emoções negativas que você sente são proporcionais à expansão que você alcançou. Isso faz sentido para você? Quando você quer muito uma coisa e foca na ausência dessa coisa, você acaba se sentindo muito mal, porque existe uma oscilação aí. Você meio que quer aquilo, mas fica focando na falta e se sente meio mal. Oscilar assim não é muito agradável, sabe? Novamente, estamos falando sobre força, direção e foco. Nós podemos te mostrar exatamente o que fazer, e todos vocês vão se beneficiar disso. Então vamos dar uma olhada nisso e brincar com você de novo, se você quiser mesmo isso. Estamos deixando claro para todos vocês que não existe muitas vantagens em ficar batendo na tecla dos detalhes que não têm dado certo. Você precisa encontrar a essência do que está acontecendo. Vamos voltar um pouquinho no que você disse. O que ouvimos foi: sou próspero, gostaria de ser mais próspero, eu já tenho muitas coisas, mas queremos te dizer que no início dessa conversa, você tentou fazer uma coisa que não consegue fazer. Por isso, vamos ajudá-lo a compreender o raciocínio por trás da lacuna que está em você. Vai ser fácil de entender. Você disse: eu tenho todo o dinheiro que poderia querer. Ou disse algo assim. Você percebe a impressão disso? Muito, muito, muito dinheiro. E depois você disse: mas acho que minhas crenças estão me impedindo de alcançar mais. Existe uma certa contradição aqui, e essa é a lacuna que você tem tentado suprir. Muita gente faz isso também. Era sobre isso que estávamos brincando quando comentamos sobre o que a Esther nos pediu. Se você tem um desejo no qual não acredita, então existe discórdia entre as frequências vibracionais. E é claro, a do desejo é dominante, dominante, dominante. Às vezes, você sente que se pudesse parar de desejar, essa discórdia desapareceria. Eu me sentia melhor quando não tinha esse desejo. Eu me sentia melhor antes de ver aquela Ferrari. Eu me sentia muito melhor antes de ter entrado nela. E melhor ainda antes de ter dirigido ela. Muito, muito, muito melhor antes de ter dirigido essa Ferrari. Porque agora eu não consigo parar de pensar nisso. E eu estou bravo comigo mesmo por desejar algo que eu não posso ter. Esse é um exemplo do que dissemos. Se um carro bate numa árvore a 100 km por hora, ele vai causar um problema maior do que se tivesse batido a 5 km por hora. Aí as pessoas pensam: é só diminuir a velocidade do carro. E nós dizemos: não. O que você quer é se livrar das árvores, não da velocidade. Você não quer sair batendo nas coisas por aí. Portanto, você tem que soltar a resistência, não o desejo. Contudo, você meio que estava tentando soltar o desejo. Você estava tentando nos convencer de que está muito bem e que tem todo o dinheiro que gostaria de ter. Mas existe uma contradição nisso, porque você nunca terá tudo o que deseja. Você não vai conseguir realizar isso,
Porque junto com o dinheiro, você vai receber várias outras coisas, várias outras liberdades. Não tente se convencer a desistir de um desejo só porque você ainda não sabe como obtê-lo. Essa é a maior lacuna que pode existir. Essa é a maior inexatidão vibracional que ocorre na sua vibração a maior parte do tempo. Sabemos que o que você quer é mais prosperidade, porque vimos o seu vórtice. Ele está cheio de coisas. Você tem prosperidade o suficiente para 20, 30 ou 40 vidas. E não existe nenhuma razão para isso não fluir na sua experiência agora. Você só precisa entrar na vibração, na frequência do vórtice que está onde está, o caminho da fonte de energia que está onde está. Você só tem que se colocar numa vibração consistente e compatível para que tudo possa se concretizar na sua experiência. Você foi tão preciso, tão sábio ao reconhecer que você tem crenças que estão te atrapalhando. Você foi muito assertivo. Eu tenho crenças que não estão acompanhando o meu desejo. E, basicamente, a única razão para essas crenças persistirem é que você continua a praticá-las. E a razão pela qual você continua a praticá-las é que no nível oscilatório existem muitas evidências dessas crenças para você observar. É difícil mesmo. Na verdade, é impossível. Não faz sentido, em nível algum, olhar para uma realidade já manifestada e negá-la, dizer que ela não é real. Estamos falando de um nível novo, diferente. Não queira fazer o impossível. Não queira olhar para uma evidência de uma coisa indesejada e fingir que ela não está ali. É por isso que as crenças são tão poderosas, porque você ofereceu aquela vibração, a lei da atração respondeu, você observou e pronto, há uma força se movendo ali. Então o que você faz? Bom, você precisa deixar os detalhes de lado. Você tem nos escutado há algum tempo. Já nos ouviu dizer que quanto mais você pensa sobre um assunto, mais força ele ganha. Portanto, para diminuir a força, você precisa ser menos específico no seu pensamento e mais genérico. Quanto mais genérico, na verdade, o mais genérico possível. É basear o foco na emoção e não nos detalhes. Agora vamos te fazer algumas perguntas. Não se preocupe, as respostas vão se revelar aí dentro de você. Você vai sentir, não é complicado. Você vai ouvir, sentir e saber. Agora fale, caso queira falar, sobre uma crença que você tenha identificado que está te atrapalhando. Eu tenho uma sensação frequente de que cada pagamento que recebo será o último. Minha vida é muito diferente agora do que costumava ser. Sim, esses pensamentos antigos e experiências que você teve criaram um sistema de crenças que diz: Isso está feito. posso ter problemas de novo, posso voltar a ter aquelas experiências. Eu gosto de como as coisas são agora, mas fico na defensiva porque isso pode mudar. Estou tendo muita dificuldade em me convencer de que onde estou agora é resultado de permitir o fluxo na minha vida e atrair isso propositadamente. Então você tem crenças que te servem e outras que não. Queremos falar um pouco sobre as que não te servem e mostrar o que você pode fazer com elas. Fale um pouco mais sobre isso. Receio que isso não vá durar. Receio que isso seja temporário. Receio que eu vá recair naquela mesma situação. Receio que eu vá perder minha força, coisas desse tipo, certo? Há uma lógica nisso, não é mesmo? Eu diria que reconheço tudo isso como impedimentos. Sim, mas o que fazer a respeito? Vamos te mostrar. No pensamento, esse dinheiro não vai durar, talvez esse seja o último dinheiro que entra, qual é a emoção? Qual é a emoção que melhor descreve a sensação que esse pensamento te causa? Medo. Precisamente. E é bom reconhecer isso. As condições não importam, porque elas têm uma força em movimento. Elas são resultado de muita coisa que está ativa. Existe o caminho do bem-estar e o caminho difícil. Há uma força em movimento. Você tem essa oscilação e essas condições, e normalmente falar sobre elas só vai causar mais confusão e fazê-lo praticar ainda mais a vibração daquilo que é a causa do medo. Você vai acabar se aprofundando naquilo, porque esse será o resultado de dar a sua atenção àquilo. Mas em vez disso, vamos pegar esse medo,
que é a base dessa conversa, e te fazer algumas perguntas fáceis de serem respondidas, deixando as condições de lado. Deixe-as de lado um pouco e foque na emoção do medo. Você prefere medo ou tranquilidade? Com certeza prefiro tranquilidade. Você prefere medo ou diversão? Diversão. Você prefere medo ou interesse? Prefiro muito mais interesse. Você prefere medo ou clareza? Clareza. Você prefere medo ou amor? Amor. Essa foi fácil. Amor, clareza, tranquilidade. Você prefere agitação ou calma? Essa pergunta foi mais complicada. Você prefere desequilíbrio ou equilíbrio? Equilíbrio. Você prefere angústia ou tranquilidade? Tranquilidade. Você prefere resistência ou permissão? São perguntas óbvias, sabemos disso. Tão óbvias que chegam a parecer bobas. Mas ao responder a essas perguntas, você está focando no seu verdadeiro eu. Você prefere tédio ou interesse? Interesse. Você prefere inércia ou vitalidade? Vitalidade. Você prefere vitalidade ou preguiça? Vitalidade. Você prefere interesse ou tédio? Interesse. Você prefere alegria ou tristeza? Alegria. Então, quando o dinheiro está fluindo, a sensação é de escravidão ou liberdade? Liberdade. A sensação é de tédio ou interesse? Interesse. A sensação é de letargia ou paixão? Paixão. Então, todos os detalhes sobre tudo o que você quer já estão ativos em você, no seu âmago, e você acabou de ativá-los facilmente. Em outras palavras, não havia nenhuma competição. Sua vibração natural é tão óbvia. Você acabou de se alinhar ao caminho absoluto para o seu verdadeiro eu. Em outras palavras, com esse exercício simples, agora não existe mais contradição na sua vibração. Era só questão de clareza. Você se alinhou tão facilmente com tudo, você alcançou o alinhamento incondicional com apenas um pouco de foco. Você deixou os detalhes de lado, que são mais complicados, e passou para uma perspectiva que não é nem um pouco complicada. Isso foi moleza. Você alcançou isso com tanta facilidade. Agora queremos que você fale novamente sobre a prosperidade em sua vida. É maravilhoso, incrível, ótimo. É mesmo maravilhoso, não é? A sensação é de força, de certeza, de verdade. A sensação é intensa, é natural, contínua, pertinente. Em outras palavras, você acabou de praticar a vibração de estar em alinhamento agora. Você pegou um assunto que a vida fez com que você colocasse num lugar muito poderoso, porque, como dissemos, e não estávamos brincando, existe prosperidade suficiente, prosperidade financeira no seu vórtice para te manter ocupado por 20, 30 ou 40 vidas. Existe uma quantidade enorme e você acabou de se alinhar a isso, porque por um momento você deixou de lado as condições que estavam complicando as coisas. Você desativou todas as condições que estavam alimentando aquela crença. E se você for capaz de fazer isso com certa frequência, aquela crença que ficou ativa durante um tempo não vai continuar ativa. Porque não é o fato de ela ter ganho força que fará ela ficar lá para sempre. É só uma crença que persiste porque você continua dando atenção a ela. Você ouviu isso? Agora ouça isso. Essa é a melhor coisa que você já ouviu. Você nunca ouviu isso antes. E você está pronto para ouvir isso agora. Por que você acha que esse caminho do bem-estar não se extingue nunca? Porque sua fonte de energia está completamente focada nisso. E quando você para de dar atenção à oscilação, a oscilação se extingue. E isso é tudo o que você será. E tudo com o que você já nasceu. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Tudo com o que você nasceu. E tudo mais, o que você colocou lá desde então, sabe? Esse é um caminho poderoso a se tomar. E quando você para de tomar o caminho das crenças que não te servem, elas não terão efeito na sua experiência. Isso é o que está ativo na sua experiência. O que acabamos de dizer é que você colocou mais força nessas intenções ao não as contradizer. Intenções essas que você vinha freando há muito tempo. Você ouviu isso? Em outras palavras, a rolha flutua. Você não precisa segurá-la na superfície.
O que você está fazendo? Eu estou segurando a minha vibração. Estou segurando a minha vibração lá em cima. Você não precisa segurar a sua vibração lá em cima. Apenas não a afunde com falsas premissas. Ah, isso foi muito bom!